já estava esperando a famosa pergunta: é pra ver ou é pra comer? Uva passa ou não? E de novo, a Receita Federal aprontou mais uma. Eu já estava aqui esperançosa, aguardando aquela famosa pergunta que meu pai faz todo final de ano: é para ver ou é para comer? E a gente foi pega de surpresa com uma nova instrução normativa aí da Receita, excluindo uma obrigação acessória, que é a favor dos contadores, a DCTF. Entenda agora os impactos dessa mudança na sua empresa. E você, empresário, fica aqui comigo para mais uma notícia dos bastidores tributários. Para começo de conversa, a primeira coisa que você precisa saber é o que é uma obrigação acessória. Para isso a gente fez um vídeo, vou deixar o link passando aqui em cima, explicando sobre o que é obrigação acessória com todos os detalhes. Mas, resumidamente, quando você que é empreendedor, não importa o seu regime tributário, seja MEI, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, recebe a guia para pagar do seu imposto mensalmente, que o seu contador te envia, aquilo é uma obrigação principal. Mas para essa obrigação principal, que é a guia, se materializar, existe o que é obrigação acessória, que é quando o contador envia as informações, qual que foi a base de cálculo, como que aquela guia foi calculada para a Receita Federal. Então, basicamente, isso é uma obrigação acessória. Um exemplo bem mais prático ainda é para você que é pessoa física e declara imposto de renda. Se você declara imposto de renda, está esperando aí o início do ano para declarar, a declaração de imposto de renda da pessoa física, por exemplo, é uma obrigação acessória que vai determinar se você vai ter que pagar imposto de renda. E caso você tenha que recolher imposto de renda depois que você enviar as suas informações para a Receita Federal, aí teremos uma guia que é a obrigação principal. Em síntese, a obrigação principal é o pagamento do tributo e a obrigação acessória é o envio da declaração informando o pagamento daquele tributo. E o que foi que a Receita aprontou desta vez? Bom, a Receita Federal alterou, substituiu a declaração chamada DCTF, que é uma declaração que confessa débito e crédito de débitos tributários perante a Receita Federal do Brasil. E qual será o impacto dessa alteração dentro da sua empresa? Primeiro momento, os contadores vão ter que perder mais tempo para se ajustar e entender melhor a nova sistemática de cobrança a apresentação dessa declaração. Em segundo momento, vai modificar algo que vocês não querem, maior fiscalização. Porque toda vez que a Receita Federal faz uma alteração, uma substituição de uma declaração, não é porque ela quer ser boazinha, basicamente é porque ela quer melhorar os seus mecanismos de fiscalização. E como que a Receita Federal fez, como que ela deu aqui de andamento, eu passo a vez para você, Juliana, que é contadora, e eu sou só advogada. Então, com essa exclusão da DCTF, o que vai acabar acontecendo? O contador que já tem pouco trabalho em dezembro não vai, literalmente, tirar férias. Por quê? Com a exclusão da DCTF, todas essas informações que, na verdade, eram processadas na DCTF, que declaravam débitos, por exemplo, como PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, os tributos retidos na fonte, todas essas informações vão ser enviadas por meio de uma outra declaração que também chama DCTF, mas DCTF-UEB, a partir de janeiro de 2025. Então, mais uma vez, os contadores que poderiam estar concentrados em verificar na legislação formas de você, contribuinte, pagar menos tributo, menos impostos, ele vai ter que parar a vida dele no escritório para o quê? Atender mais uma demanda da Receita Federal, para ela, como muito bem pontuou a Jaiane, poder te fiscalizar mais, porque basicamente o objetivo das obrigações acessórias é criar uma base de informações, por meio inclusive das inteligências artificiais, para tornar mais fácil o processo de fiscalização do fisco. Não tem o que fazer. Tem o que fazer. Ele tem que, na verdade, ser um... Ele não tem que fazer nada. Não tem pra onde fugir. Essa é a grande questão. Sabe aquela questão da competição entre os profissionais?
Quando a gente fala de médicos, cada médico tem uma especialidade. Sim. E ao longo, por exemplo, da minha profissão de contador, eu identifiquei vários contadores com especialidades, apesar de alguns clientes não conseguirem identificar isso. Então, tem contador que, na verdade, ele é especialista na parte societária, contábil, ou seja, ele entende muito de balanço. Tem contador que ele é especialista na área fiscal tributária, inclusive faz perícia, auditoria. Podem até existir contadores que trabalham com folha, mas é uma grande minoria. Os profissionais que atuam com folha de pagamento, na maioria das vezes, pelo que eu experienciei, são administradores ou pessoas mesmo da área de departamento pessoal e recursos humanos. Qual que seria a saída que eu diria para o empresário e para o contador desse empresário? Procurar parcerias de profissionais que atendam essa empresa nessas diversas áreas para ajudar tanto o empreendedor quanto o contador a identificar tributos que foram pagos indevidamente ou adequar a empresa a um melhor regime tributário. Essa que seria uma saída, tendo em vista que o contador hoje, que está no escritório, atendendo apenas os interesses do fisco para fiscalizar o interesse do fisco, não do cliente, ele está perdendo tempo naquela rotina de, por exemplo, agora foi excluída a DCTF e o contador agora vai ter que se preocupar em como que ele vai ver essas informações que antes eram enviadas na DCTF, nessa nova declaração que já existe, inclusive, como que vão ser inseridas essas informações nessa declaração DCTF Web. Quando eles tiram, não é para dar menos trabalho para o contador, é porque, como a já mesmo pontuou, ele está transferindo para um software muito melhor. Teve uma atualização. A Receita, ela divulga como acabou a DCTF. Na verdade, o que ela fez foi uma atualização do software de cobranças, mecanismos de fiscalização. Então, a DCTF Web que foi criada, já se lembra o ano que foi criada? Desde 2020, né? As empresas de grande porte já utilizam. Mas ela só era utilizada para a parte previdenciária patronal. Sim. Inicialmente, foi feita uma transição. Essa transição foi aprimorado o sistema, certo? E aí, logo em seguida, foi o imposto de renda retido na fonte. Exatamente, em maio de 2023. E depois, agora, a gente teve a ciência de que os tributos a nível federal, PIS, COFINS, Contribuição Social e RPJ, eles não vão ser mais confessados por meio da DCTF. Porque essa DCTF, ela é antiga, ela é dos anos 2000. Não, na verdade, 1996. Então, você concorda que é um sistema já arcaico, do ponto de vista de inteligência artificial? E agora, a DCTF Web, não. Ela está mais atualizada a esse novo mecanismo de fiscalização da Receita Federal. Então, a Receita aprimorou. Só que é o seguinte, toda vez que você tem uma mudança de declaração, uma substituição, algo do gênero, o que acontece? Há erros no sistema. Há situações de impedimento até para liberação de certidão por conflito de informações desse sistema. E aí é que entra os advogados. Por quê? Os contadores, eles vão estar apenas limitados à confissão daqueles débitos nessa nova declaração acessória. E aí a gente, como advogado, a gente junto com o contador, que é um grande parceiro, que a gente enxerga desta forma, um grande parceiro, nos traz as informações daquilo que ele está entendendo, que ele está vendo como impeditivos para aquela empresa, alguma questão que impeça a liberação da certidão de positiva com efeito de negativa ou negativa de débitos da Receita Federal, e a gente, somado ao nosso vasto conhecimento sobre a legislação e entendendo que instrução normativa, quando traz alguma declaração acessória que viola algum preceito de norma legal, que a gente analisa se não está ferindo um direito do contribuinte. É isso que a gente faz. E o que é a parte melhor? Que a gente vai ter que se readaptar a esse novo sistema e verificar quais são os pequenos detalhes que podem, de certo modo, fazer o contribuinte pagar a maior. E aí é o que nosso olhar é cirúrgico. Então, você precisa entender não só da parte de direito, você precisa entender de declaração acessória, você precisa entender como funciona o ECAC, porque não basta um advogado tributarista falar que ele é tributarista se ele não entende de processo administrativo dentro da Receita Federal, se ele não entende de declaração acessória. E como que a gente está munido de todas as informações? Com a ajuda dos contadores, porque eles que nos trazem as bagagens junto com o nosso conhecimento. São mais de 20 anos no mercado, atuando, entendendo desde o momento como que funcionou a parte física dos processos administrativos e de cobrança de tributo, com a migração para o ECAC. Eu sou de uma geração que pegou a transição físico para o online.
Então, se você não entender essa parte do online, você não tem como ajudar seu cliente. E é essa a visão que a gente traz aqui na IntelliTax. Sem esse conhecimento, não tem como solucionar e ter essa visão macro e micro ao mesmo tempo para a questão de restituição de tributos. Exatamente, aí traduzindo tudo isso que a já falou que envolve um pouco do jurídico, trazendo para a contabilidade, o que acaba acontecendo com os contadores que estão no escritório, calculando guias e enviando obrigações acessórias, é que ele não tem um apoio jurídico para essas situações, ele acaba ficando sozinho. Muitas vezes o cliente dele recolhe tributo a mais ou indevido, não por incompetência dele, mas porque ele está a todo momento ali focado em cumprir obrigações acessórias e ajudar o cliente dele a cumprir uma obrigação principal, que é gerar a guia e enviar para o cliente pagar, sendo que ele poderia estar o quê? Lendo a legislação, verificando os NICMs dos produtos, verificando incentivos fiscais para alguns tipos de atividades, e ele não tem tempo para isso. Daí, quando a gente fala novamente sobre a importância de parcerias, é nesse sentido. Você pode ser um contador que é essa pessoa, esse profissional que atende o cliente enviando as informações para o fisco, e não tem nenhum problema nisso, porque faz parte da atividade você cumprir com essas obrigações. Mas você também pode ter o contador que atua do outro lado, ajudando o contador que está no escritório a identificar esses erros, identificou os erros, contar com o apoio jurídico de um advogado especialista que vai ler, interpretar a lei e vai trazer a melhor solução para que o cliente desse contador parceiro recolha apenas o imposto que é devido. Nada além disso. Resumindo, sobre a DCTF, não há muito o que fazer. Não tem o que fazer. A Receita determinou, o contador precisa cumprir, mas não precisa se desesperar, porque se tem uma coisa que a IntelliTax sabe analisar com a sua equipe tributária especialista, é recuperar impostos indevidos e auxiliar o seu contador caso ele precise de um braço, de um apoio para poder auxiliar a sua empresa a crescer e ter esses valores restituídos no seu caixa. Se você precisar de mais informações sobre os nossos serviços, vou deixar aqui no box de informações o nosso site, todos os nossos contatos, e a gente espera que vocês, caso tenham alguma dúvida, também deixem aqui nos comentários, teremos o maior prazer em responder e esperamos vocês até o próximo vídeo. Nossa, Ju! Tá bom?